Glória a Jesus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidar aqueles que puderem, nos colocarmos de pé. Faremos a leitura da palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Leremos alguns versículos do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Primeiramente, iniciando a partir do versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, não andeis inquietos, porque os gentios ou as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas, que precisam delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Versículo 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Assentados, queridos. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Pela razão, é muito difícil aceitar esse conceito, ou essa verdade. Mas quando a fé está sadia, quando a fé não está doente, essa verdade palpita no coração da igreja e daqueles que estão sendo provados. Jesus é melhor que ouro e bens. É melhor que qualquer valor. E se os irmãos prestaram atenção na leitura bíblica, observaram que Jesus deu estas instruções aqui aos discípulos. Não foi a multidão. Porque ele sabia que os discípulos, como nós, iríamos enfrentar
momentos difíceis. Porque, meus irmãos, a vida espiritual é uma terra de montanhas e vales. É uma terra de bênçãos, as montanhas, e os vales, as provas. E Jesus profetizou aqui a respeito de uma enfermidade, de uma doença que se opõe à fé. Ela combate a fé. Quando ele diz assim: não andeis inquietos, apreensivos, ansiosos. Na linguagem moderna, mudaram o nome para estresse. O homem vive estressado. É o grande mal todo o planeta, em toda a Terra, é um mal chamado psicossomático. Atinge homens, atinge mulheres, atinge crianças, adolescentes, pobres, ricos, crentes e não crentes, sem exceção. Este mal, Jesus aqui está preocupado com os discípulos. Este mal, ele vai evoluindo, ele evolui da ansiedade para inquietação, para angústia. E por isso hoje existe a indústria que mais ganha dinheiro no mundo, é a indústria dos calmantes. Eu não tenho nada com isso, queridos. Milhões de pessoas têm uma paz química. Milhões de pessoas têm um sono artificial. Mas Jesus aqui desafia, ele conclama, ele previne, ele alerta os discípulos para não viver inquietos, para não viverem ansiosos, para não deixar esta doença entrar no coração deles. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele enfatiza isso também. Ele diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma, meus irmãos, é coisa alguma. Não estejais inquietos pela vida sentimental, não estejais inquietos pelo o dia a dia, não estejais inquietos pelas situações, não estejais inquietos por aquilo que pode ser o amanhã, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E Paulo diz o seguinte: se a igreja fizer isto, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é errado você preocupar com as coisas normais da vida.
Não é errado possuir bens e coisas, não é errado. O errado é quando os bens e as coisas nos possuem. Aí é errado. Jesus está dizendo aqui para os discípulos que é uma grande incoerência, pregar a fé e viver inquieto. É uma grande incoerência, meus irmãos, pregar a fé e vivermos ansiosos. É uma grande incoerência pregar a fé e vivermos angustiados. Por quê? Porque a ansiedade, a inquietação se opõe à fé. E Paulo diz mais quando ele escreve aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele completa: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Os discípulos então tinham que aprender a confiar na promessa de Deus, a confiar na palavra de Deus, ou se entregar às inquietudes e ansiedades da vida e ver a fé deles falir. Então a palavra nos ensina que a fé é o melhor remédio para curar a ansiedade. A fé é o melhor remédio para curar a inquietação. A fé é o melhor remédio para curar a angústia. No versículo 30, porque os gentios, agentes do mundo, buscam todas estas coisas, mas vosso Pai Jesus está dizendo para os discípulos: todos são passíveis de inquietação, de ansiedade, de angústia, mas eu vos lembro, meus discípulos, que vosso Pai sabe do que vocês precisam. Então, meus amados, uma coisa é dizer que Deus é nosso Pai. Outra coisa é crer confiando de todo o coração: Deus é nosso Pai. Deus nos conhece. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai atencioso. Ele é um Pai benigno. Ele é todo-poderoso. Nosso Pai celestial é o todo-poderoso. Não estamos brincando de Deus. Jesus diz aqui para os discípulos: vosso Pai, vocês têm um Pai. Este Pai cuida bem dos seus filhos. Jesus diz para eles na frente: se vocês pedirem pão a este Pai, Ele não vai vos dar uma pedra. Se vocês pedirem peixe, Ele não vai vos dar uma cobra. Ele não faz coisas ruins para o homem, não. Ele só faz coisas boas. Ele é um Pai. Nosso Pai celestial, meus irmãos, é Jeová Rafá, é o Deus que cura. Nosso Pai celestial é Jeová Jiré, é o Deus provedor. Nosso Pai celestial é Jeová Shalom, é o Deus da paz, porque Ele cuida bem dos seus filhos. Não é pecado ter ansiedade. Mas não precisamos dela. Porque nós temos um Pai. Minha irmã está ansiosa com o problema da sua filha. Você tem um Pai. Ele sabe o problema dela.
Eu conversei ontem com a família que tem um problema sério com um filho de 21 anos. Eles estão aqui nesta noite. E eu enfatizo para eles hoje o que eu disse ontem: vocês têm um pai. Não é qualquer pai. Ele é o Pai Todo-Poderoso. Ele é o Pai onipotente, Ele é o Pai onisciente, Ele é o Pai onipresente, Ele é um Pai benigno, Ele é um Pai longânimo, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai gracioso, Ele é um Pai que quer abençoar, Ele é um Deus abençoador. Nós temos um Pai. Não estamos órfãos no mundo, não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Temos lutas, temos problemas, nosso coração treme, nossas pernas balançam muitas vezes, mas o Senhor nos desperta nesta noite. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai. E quero lembrar os irmãos nesta noite aqui que este Pai que nós temos, esse Pai celestial, isso aqui que nos aflige aqui, isso não é nada para Ele, porque Ele já nos deu o melhor. Ele já nos deu tudo, porque Ele já nos deu o reino dEle, Ele já nos deu o Filho dEle, Ele já nos deu a salvação dEle, Ele já nos deu o amor dEle, Ele já nos deu o Espírito Santo dEle. Nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos filhos da sua família, nós somos servos do seu reino. Ele já nos deu tudo, queridos. Ele já nos deu tudo. E já nos deu o melhor. E o Senhor Jesus então, preocupado que os discípulos confiassem, que os discípulos buscassem as riquezas deste Pai. Ele diz: buscai antes, não é depois, busque antes. Antes da sua filha casar, busque por ela. Antes do seu filho estudar, busque. Antes de fazer vestibular, jovem, busque. Antes de namorar, busque. Antes de ficar noivo, busque. Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o governo de Deus. Buscai antes a vontade de Deus. Priorize isto. Vamos priorizar o reino primeiro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esta ordem tem promessa. Esta ordem de Jesus tem promessa. Buscai primeiro o reino. É a ordem. E a promessa? E a promessa é aquilo que nos aflige, que não devia, mas aflige. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, a fé obediente, a fé saudável, não exige explicações. A fé obediente descansa nas promessas de Deus. Jesus fala aqui sobre as aves. Versículo 24. Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Alguém já viu que algum canarinho, vou falar do canarinho, que é lá em Minas Gerais, lá tem muito canarinho. Alguém já viu que algum canarinho chorar? Hein? Alguém já viu que algum canarinho reclamar? Curió, hein? Bem-te-vi, pardal. Nunca vi. Ninguém vai ver.
mas nós vemos sempre eles cantando. Deus da glória. Porque eles têm um Criador. Glória a Deus. Eu não estou falando que eles têm consciência. Estou falando que eles têm um Criador. Devíamos cantar mais. Devíamos louvar mais. Aleluia. Porque nós temos um Pai celestial. Meus amados, vamos terminar. Quando nossos joelhos choram, quando nossos joelhos choram em oração e tocam o chão, o céu se abre. Isso não é frase bonita, isso é promessa da palavra. Quando o nosso coração se dobra em súplicas, palpita na nossa alma a vida do céu. E é por isso que a nossa força é a mesma de Davi. A força de Davi não estava nos seus guerreiros. A força de Davi não estava nos seus exércitos. A força dele não estava na estratégia de guerra que ele tinha. A força de Davi estava nos seus joelhos. Aleluia. Essa é a força da igreja. A fé, queridos, cura. A fé, o melhor remédio. E assim, a paz de Deus. Prestar atenção na leitura. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Há 15 dias atrás, fui fazer uma visita aqui com alguns irmãos. Uma enfermidade gravíssima que a pessoa da casa ali estava atingida. Eu achei que eu ia encontrar um ambiente pesado, natural. Achei que ia encontrar uma esposa, uma senhora cabisbaixa, sem forças, cheia de questionamentos. Mas quando eu saí de lá, eu me lembrei desse texto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque o que eu senti na sala daquele apartamento, apesar daquela enfermidade gravíssima no esposo, o que nós sentimos ali foi a paz de Deus. Encontrei uma esposa consolada, confortada, porque a paz de Deus estava guardando, protegendo o coração dela e os sentimentos dela. Quantos aqui precisam, queridos, nesta noite, em todos os locais que estão ouvindo essa mensagem, quantos estão precisando que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como é que você explica isso? Como é que você explica encontrar uma pessoa com a paz, refletindo paz, brilhando paz, falando de paz, falando do cuidar de Deus, pela razão? Mas a fé, queridos, a fé sim, ela excede o entendimento, ela transcende
para aquilo que é o plano de Deus. A paz de Deus guarda. A paz de Deus protege. Os corações e os sentimentos em Cristo Jesus. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o nosso tesouro é o Senhor, se Ele é melhor do que ouro e bens, se Ele é melhor do que as lutas, se Ele é melhor do que as provas, se Ele é melhor do que o mundo, então a paz de Deus guardará, envolverá, protegerá os nossos corações e os nossos sentimentos nele, Cristo Jesus. Vamos cantar o louvor.